Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Alguém pela primeira vez aqui na casa ou em alguma casa espírita? Seja muito bem-vindo, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, fica à vontade. É importante que ninguém saia com dúvidas daqui. É a primeira vez numa casa espírita ou é somente aqui? Que bom. Hoje nós teremos a parábola do filho pródigo, né? Nosso irmão Silvio vai fazer a exposição por nós. Eu espero que estejam todos com o coração aberto para absorver bem as mensagens, né? Para que a gente possa ir se transformando e melhorando a cada dia, nos tornando pessoas melhores, mais amáveis, mais caridosas e praticando o amor incondicional, como nos ensinou Jesus Cristo. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, pedir para que o Mestre Jesus nos ampare e nos fortaleça, para que a gente possa estar crescendo a cada dia, para que a gente possa ter a coragem necessária para superar os obstáculos e vencer todas aquelas deficiências que temos, que a gente cresça a cada dia mais, buscando a cada dia sintonia com o Mestre Maior, para que a gente não cometa os mesmos erros de outrora, para que a gente tenha consciência dos erros que comete e possa, a cada dia, estar extirpando esses erros de nós, que busquemos crescer, melhorar, nos tornarmos cada dia mais amorosos e mais caridosos. Que a espiritualidade amiga possa estar acompanhando a todos nós e nos fortalecendo. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Passar a palavra então para o Silvio, para que ele possa conduzir os estudos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É com alegria que a gente está aqui para trazer para vocês aí a parábola do filho pródigo, né? Vocês podem ficar à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar, tá certo? Que a gente sabendo, a gente responde, tá? Muito bem. A parábola do filho pródigo, a meu ver, é uma tentativa de Jesus de nos ensinar mais uma lição, e aqui ele aborda duas perspectivas. A primeira perspectiva é do Pai, né? A sua infinita misericórdia, a sua bondade, né? Porque nós vamos perceber aqui que o Pai, aqui na parábola do filho pródigo, Jesus está fazendo referência a Deus, né? Ao Pai. E essa parábola, ela conta, né, basicamente, a postura de um dos filhos desse pai, que tinha 2 filhos, né? Mas o problema não é um só. O problema, a gente vai ver que o problema é os 2, né? Mas Jesus traz basicamente um, mas na parábola a gente consegue perceber a postura do outro. Filho pródigo, né, a palavra pródigo, ela quer dizer, né, aquele que gasta desregradamente. Então, pródigo significa isso, né, aquela pessoa gastadeira, tá? Então, a parábola do filho pródigo é a parábola exatamente daquele filho que gasta, né, sem nenhum controle, desregradamente, tá? Então, o que Jesus traz para nós é essa postura desse filho, né? Uma postura que é uma versão que Jesus coloca do Pai, né, diferente da versão que tinha antes. Porque na época de Jesus, o Pai, né, o ancião,
da casa, ele tinha um respeito muito grande. Né? Então, um filho, se ele agisse dessa forma com o pai, ele era severamente punido. Tá? Então, Jesus vai trazer aí, então, a outra versão do pai, que é aquele pai misericordioso. Né? Muito bem. Emmanuel coloca para nós que as parábolas de Jesus são como sementes que desabrochariam um dia em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Então Jesus, quando conta essa palavra, ele plantou a semente em nossos corações, de modo que essa semente irá brotar, de acordo com o entendimento de cada um, né? Porque cada um tem um entendimento dessas parábolas, né? Cada dia a gente assiste uma palestra diferente, a gente vê um entendimento diferente, né? E a gente pega essas sementes que são lançadas, né? E um dia ela irá nos servir, né? Para que nós possamos construir, né, a nossa evolução pautada aí nos ensinamentos do Cristo, né? Então a semente, por quê? Porque essas parábolas, esses ensinamentos, quando eles entram em nós, né, eles vão dar frutos. Porque o objetivo da semente é tornar-se uma árvore e dar frutos, não é? Então, Jesus espera que com esses ensinamentos, né, nós possamos dar frutos, né? Por isso que ele conta, né, a parábola, aquela parábola das, como é que fala? Me esqueci agora a parábola, vou lembrar dela e falo aqui para vocês aqui, né? Então, o que acontece? Essa semente vai frutificar em cada um, mas esse fruto não é igual. Cada um dá um fruto de acordo com o seu entendimento, não é? Muito bem. Então, a parábola começa da seguinte forma. E disse, né, e disse Jesus, né? Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo desregradamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos anciãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés.
E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Bom, então eu li aqui a parábola no completo, para que todo mundo possa situar. Então agora nós vamos trabalhar agora alguns pontos da própria parábola, que eu acho que merece uma pausa para que a gente possa refletir, né? Muito bem. Quando o filho chega para o pai e pede para ele partir os bens que lhe pertencem, né? Aqui há alguns pontos que a gente tem que refletir, que é, né? Quando que é feita a partilha da herança? Quando o pai morre, não é? Então, quando o filho pede para que o pai, né, divida a herança, o filho ali, naquele momento, né, já não está dando grande ênfase ao pai, já não está dando grande importância para o pai. Porque qual que é a ideia dele? É pegar a herança e ir embora, e partir, né? Ou seja, vai abandonar o pai. Então ele já não está importando com o pai, não é? Muito bem. Essa aqui, na verdade, o que acontece, né? Ele tinha direito ali a uma parte da herança. Talvez ali 1/3 da herança, alguma coisa assim, né? Dividia para o pai, os 2 filhos, né? Muito bem, tá? Então, qual que seria a postura do pai? Como o pai ainda não tinha morrido, ele poderia achar que aquilo era uma transgressão do filho para com ele e punir o filho, não é? Poderia punir. Mas Jesus, sabiamente, né, porque isso aqui não é uma história verídica, é uma parábola, né? Ela traz um ensinamento, não é? Então, sabiamente, Jesus coloca aqui, nesse momento, não um pai que vai punir o filho por uma transgressão. Mas o que Jesus coloca na parábola? Ele coloca: e ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, aqui já está mostrando que a postura do pai já é uma postura o quê? Amorosa. É uma postura em que o pai entende a situação do filho, talvez entenda ali que o filho precisa tomar o rumo dele, né? Seguir a vida dele, já que aquele é o sonho dele, ir embora, traçar outros rumos, né? Então o pai entende e divide, né? Isso a gente pode tomar hoje como nós, né? Quantos de nós não saímos de casa e abandonamos os pais? Porque aqui a ideia era abandonar o pai e não voltar mais, né? E só volta
por causa das necessidades, não é? É exatamente o que muitos de nós fazemos, né? Abandona o pai, abandona a família e vai viver a vida. Muitos só voltam quando precisa. Quando não conseguiu o que queria, está passando dificuldade e volta, não é? Muitos são assim, tá certo? Então aqui Jesus já começa a colocar o perfil do pai. É aqui pai amoroso, né? E continua, ó. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo desregradamente. Tá? Novamente, essa postura aqui do filho é aquela postura que nós assumimos muitas das vezes, né, de viver desregradamente, sem nenhum equilíbrio, né? Aqui está colocando viver desregradamente no gasto das finanças e não se preocupou, né? O que acontece com nós se nós vivemos desregradamente? No final do mês nós não vamos ter dinheiro para pagar as nossas despesas, não é assim? Ou vamos entrar em dívidas e mais dívidas e mais dívidas, né? E as coisas vão só se embolando. E é a mesma coisa que vai acontecer aqui com o filho, né? Ele foi gastando desregradamente, sem nenhum controle, né? E as coisas foram complicando para ele, assim como fica complicado para nós também, né? E o importante aqui, quando a gente vive desregradamente, né, a gente está prejudicando não só a nossa vida material, como a nossa vida espiritual também. Porque o importante é como eu vivo na matéria, porque a gente encarna para viver a matéria. Mas eu tenho que pensar também do meu lado espiritual, né? Quando eu vivo desregradamente, eu também meio que abandono as coisas espirituais. Não estou preocupado com elas, né? Não estou preocupado em ajudar ninguém, estou pensando só em mim, vivo ali meio que no egoísmo, né? Na vaidade. Então eu também prejudico o meu lado espiritual, né? Então eu adquiro débitos com a lei divina, tá? Por quê? Porque quando você vive desregradamente, você pensa assim, eu gastei uma fortuna de dinheiro, mas eu não ajudei uma alma, não ajudei ninguém. Ah, mas o dinheiro é meu, eu gasto do jeito que eu quero. Só que na lei divina não é assim. Não é assim que funciona, né? A gente vem para corrigir os nossos erros, mas também a gente vem para ajudar. Então, se eu não ajudo, na próxima encarnação é cobrado de mim. É cobrado, né? E aí a gente lê em vários livros que quando uma pessoa, numa história, vive desregradamente, mas era muito rica, na próxima vez ela vem pobre. Para aprender a dar valor do dinheiro. Aprender a dar valor do que tem, né? Desregrado. Oi? Eu pensei algo. Eu falei assim, deve ter muita gente então, que teve uma vida desregrada, porque ou quantidade de pobre tem. Mas tem muito pobre também que está vivendo aí, mas na verdade não é porque teve uma vida desregrada, a gente não pode generalizar, né? Não pode generalizar, mas tem muita gente que está passando por provações, mas assim, é uma prova, não é uma expiação, não é? Aí quando eu falo aqui da questão de viver desregradamente e depois você cobrado, aí já é uma expiação, né? Ele está pagando uma dívida, ele não está provando, né? Tá certo? Então, assim, a gente não generaliza vários fatores, entendeu? Porque a gente tem várias histórias aí, né, que às vezes a pessoa é muito pobre, mas ela não tem débito nenhuma com a lei divina, já é a última encarnação dela, tá certo? Ou ela é muito pobre, mas ela é tão benevolente que o pouco que ela tem, ela divide. Olha para você ver. Então, é coisas diferentes ali, né? Mas, assim, a sua ideia não está errada também, não, né? Muito bem. Aí, ó. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades.
Isso é normal, né, gente? Se a gente gasta tudo, a gente vai entrar nas necessidades. Isso é igual para todos, para o rico e para o pobre, não é? Para nós e para o filho pródigo também. Se a gente gasta tudo, vamos entrar em dificuldade, não é? E esses momentos de dificuldade, para nós refletirmos, é muito interessante. Por quê? Porque o momento de dificuldade é um momento ali de provas ou expiações. Então, a postura que eu tenho nesses momentos é importante. Porque às vezes eu passo necessidade, mas eu blasfemo, eu acho que Deus está sendo injusto comigo, né? Todo mundo está sendo injusto, ninguém quer me ajudar. Eu coloco como um santo ali, né? Como um injustiçado. Só que eu não olho e vejo por que eu estou naquela situação, né? Porque na justiça divina não tem injustiçados. Porque Deus é justiça, não é? Então ele trata a todos de acordo com o seu mérito, o seu merecimento. Então se você está passando por aquela necessidade, é porque você precisa. Agora o importante é como que você vai passar por essa necessidade. Como? Né? Porque tem aquele que está passando pela necessidade e acomoda, vou esperar alguém me ajudar, né? E tem aquele que corre atrás. Estou passando necessidade, vou arrumar um outro serviço, vou ficar com 2, né? Várias pessoas a gente conhece que, passando por necessidade, arruma 2, 3 serviços. Não é? Então depende como que eu passo com essas necessidades, né? E aí muita gente prefere se acomodar, prefere pedir, né? Só que o importante é você pedir. Você não está batalhando, você não está lutando por melhorar, né? Você está esperando ajuda, não é? E o importante não é esperar, é você ir atrás, né? Por isso que Jesus fala: batei e vos abrirá a porta, pede e obtereis, né? Então, para a porta abrir, eu não vou esperar a porta abrir sozinha, eu tenho que bater na porta. Não é? Bater a porta significa eu tenho que ter uma atitude. Porque muita gente fala assim: Deus sabe de tudo, então Deus sabe que eu estou passando necessidade, então Deus vai mandar alguém aqui, né? Bom, mas Deus pode mandar, mas pode também ver se você está querendo realmente ir à luta, né? Batalhar, não é? E assim vai, tá certo? Muito bem. Então ele começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Então olha que interessante, ele chegou para alguém lá, naquela terra que ele estava, e deve ter falado: ó, eu estou passando necessidade, você pode me ajudar? Aí o que a pessoa fez? Mandou ele trabalhar. Mandou para os seus campos trabalhar. Então olha o ensinamento do Cristo. Está passando necessidade? Em vez de pedir, busca, trabalha, né? Porque o trabalho é qualquer atividade útil. Qualquer atividade útil é trabalho. E perante Deus é meritório. Por isso que a nossa reforma íntima, ela é feita por nós. Deus não impõe, Deus tem as leis dele. Nós é que temos que correr atrás. Então a reforma íntima, ela é feita quando? Quando eu quero. Então eu batalho para melhorar. Então aqui, ó, o jovem aqui, ó, o filho, né? Ele, não sei se ele esperou que ao pedir a pessoa ia fazer igual o pai dele, né? Olha, eu vou te dar então aqui um bocado de dinheiro para satisfazer aí as suas necessidades, né? Ele deve ter pensado assim. Porque o pai dele foi muito bom com ele. Ele pediu, o pai dele deu, dividiu, né, a herança com ele. E aqui não, a pessoa não foi tão boazinha com o pai, como o pai. A pessoa falou: vai trabalhar.
Vai trabalhar para você se sustentar. Tem hora que a gente também tem que agir assim na vida, né? Tem hora que tem gente que só fica pedindo, só pedindo, só pedindo, e a gente só dando, só dando, só dando. Chega uma hora que você fala, olha, agora está na hora de você tomar providência, tem que trabalhar, tem que ganhar seu dinheiro para você se sustentar, não é? Muito bem, então mandou ele trabalhar, né? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, né? Ou seja, ele estava com fome, ninguém dava nada para ele comer. Provavelmente ele estava trabalhando ali, não tinha ainda direito ao almoço, né? Devia estar na hora da manhã ainda. Chegou, começou a trabalhar, ó, estou com fome, não, tem que trabalhar primeiro para comer, não é? Tá? Ninguém lhe dava nada. Ou seja, aqui ele encontrou uma pessoa que não era tão boa quanto o pai. Já é aquela pessoa mais rígida, né? Ó, tá passando necessidade, vai trabalhar. Tá com fome? Não tá na hora de comer ainda não, tá na hora de trabalhar, né? Trabalha primeiro para depois comer. Olha para você ver, né? E tornando em si, disse. Aí ele caiu em si. Cair em si é uma coisa muito importante. Por quê? Nós erramos. Quando nós caímos em si, o que nós fazemos? Corrigimos. Arrependemos, não é isso? Reconhecemos os nossos erros e corrigimos. Não é? Não é privilégio de ninguém. É da lei. É da lei. E não é também um caso isolado. Todos erram. Porque errar, a gente tem N opções de errar. N. Porque Jesus falou que até em pensamento a gente erra. Olha para vocês verem. Não é? E aí quando estava a mulher adúltera lá na praça, que estavam julgando ela, Jesus perguntou: atira a primeira pedra quem nunca errou. Não foi? Então olha para vocês verem. Então todos nós erramos. Não tem aquele que fala que nunca errou. Porque nunca, gente, nessa vida é difícil. Imagina você viveu aí, né? Uma pessoa mais nova na plateia aqui, talvez. Mais nova. 20 anos, talvez. Você nunca errou nem um pensamento assim, ó, minúsculo, né? Aí é difícil, né? Imagina eu já tô, ó, quase descendo a serra. Imagina. Não é? É difícil controlar o pensamento. É difícil controlar, às vezes, as palavras. Tem hora que a gente ofende pela palavra, até sem querer. Você fica irritado, você solta uma coisa. Ou você fala mais alto, não é? Olha para você ver como é que é difícil. Ou então você julga uma pessoa, né? O julgamento. Então é complicado. Mas aí quando eu caio em si, né? Pedro, quando caiu em si. Paulo, quando caiu em si. Maria Madalena, quando caiu em si. Cada um faz a sua transformação. E é isso que Jesus quer de nós, né? O importante não é a queda. O importante é como a gente levanta. Porque errar, todos erram. Não deve ter um ser, eu acho, né? Que nunca deve ter errado. Aí você fala, Jesus nunca errou. Mas eu não estou falando de Jesus como espírito crístico. Imagina Jesus quando foi criado, a imagem de Deus como nós. Será que nunca errou? Nenhum pensamento? Não é? Olha para você ver. Então não deve ter nenhum filho de Deus que nunca errou. Mas todos tiveram o seu momento, né? Todos caíram em si, né? E esse cair em si é doloroso. Porque você reconhece o seu erro. E aqui o filho reconheceu o erro. Porque quando ele fala assim, ó, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí caiu em si. Aí ele percebeu que lá com o pai dele, ele tinha de tudo. Do bem e do melhor. Não passava fome, não é? Olha para vocês verem. Caiu em si. Ó, fiz bobagem, né?
E quando nós caímos em si, é a mesma coisa. Fiz bobagem, né? Aí como que eu vou levantar? Aí agora que vem aqui, ó, né? Como que o filho levantou? Porque muita gente não dá conta de levantar. Suicidam. Tiram a própria vida. É porque não deu conta de levantar. O fardo estava pesado, né? O fardo estava pesado. Mas Deus não desampara eles também, né? Tá lá Maria no plano espiritual, né? Socorrendo os suicidas, não é? Então, estão errados? Não deram conta da tarefa. Não tem errado e não tem certo, né? Um dia todos se salvarão. Jesus falou, né? Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá, né? Então eu posso estar errado hoje, eu posso estar errado hoje, mas eu posso estar certo amanhã. Isso é que é importante, né? Os espíritos puros também tiveram um momento de queda, levantaram. Então a gente não pode ter o pensamento de que a gente é inferior, né? Porque os espíritos puros nunca erraram. Erraram, tiveram a oportunidade de corrigir e estão onde estão, né? Nós também vamos estar onde eles estão um dia, né? Isso é promessa de Jesus. Ele falou, tudo que eu faço, vocês farão e muito mais. Olha para vocês verem. Isso é uma promessa dele, né? Muito bem. Então, o filho caiu em si, né? E aí, quando ele cai em si, ele toma uma postura. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Olha para você ver. Primeiro a ação, levantar. Porque ninguém faz nada sentado, nem deitado. Tem que levantar. Levantar significa você estar de prontidão. É o significado, tá certo? É você buscar. Quando você levanta, você está mostrando que você vai buscar alguma coisa. Não estou falando que não pode trabalhar sentado. Pode, né? Tem muito serviço sentado, não é isso que eu estou falando. Estou falando que a postura de levantar é a postura de colocar em prontidão para ação. Muito obrigado. Ação. Tá certo? Essa é a ideia. Tá? Então, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O que a gente faz quando a gente erra? A gente não ergue? E o que a gente pensa? Vou fazer diferente. E agora eu vou seguir quem? Os ensinamentos de Deus. Irei me aproximar de Deus novamente. Olha aqui, ó, irei ter com meu pai. É o que nós fazemos. Porque quando a gente erra e fica naquele ciclo, errando sempre, não querendo consertar, eu me afasto de Deus. À medida que eu corrijo e me aperfeiçoo, eu vou aproximando de Deus. Então vou ir de encontro a Deus, né? Ir de encontro ao Pai, né? É o filho aqui, ó, né? Então ele levanta numa postura de que agora ele vai fazer diferente, ele não vai repetir o mesmo erro, né? Não vai repetir o mesmo erro, isso é importante, né? Porque errar uma vez é normal, a segunda já é, né? Já é vacilo, porque você já caiu a primeira vez. Se você errar de novo, você já sabe a queda como é que vai ser, porque não tem diferença, não é? Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados, né? Interessante que às vezes a gente se coloca um pouco inferior também, né? A gente fala, será que eu sou realmente filho de Deus, né? Eu posso me falar que eu sou filho de Deus? Porque eu faço tanta coisa errada, né? Não consigo passar um dia sequer sem, né, dar uma escorregada. A gente às vezes se pergunta, né? Mas a gente lembra que Deus é misericordioso. E é o que o filho vai perceber aqui, ó, quando ele encontrar o pai, né? Então olha para vocês verem. E levantando-se foi para seu pai.
né? Voltou para casa, né? E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Viu-o, seu pai. Ou seja, mesmo o filho de longe, o pai já viu ele. É Deus. Deus nos vê de longe. Nos vê cada momento de nossa vida. Ele vê cada sacrifício que a gente faz. Ele vê cada vontade que a gente tem de melhorar. E Ele vê cada boa vontade que a gente tem. Ele vê. E Ele vê e Ele recompensa. Porque é o que o filho vai receber. Porque quando o filho chega lá, o que o pai manda fazer? Colocar o anel no dedo dele. O anel é o símbolo da aliança. Deus estabeleceu a primeira aliança com Abraão, né? E depois outra aliança com Isaac, né? Com Jacó. Por isso que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus, o Pai, de novo recebe o Filho e faz a aliança com ele novamente. É Deus. Deus, depois que nós erramos e reconhecemos, Ele nos recebe. Filho, seja bem-vindo. Você está em casa de novo, né? Olha para você ver aqui, ó. Então o pai viu de longe e se moveu de íntima compaixão. Porque o pai podia ficar irritado, né? Olha lá vem ele, ó. Perdeu tudo que eu dei, agora não tem mais nada, agora tá vindo. Vai trabalhar junto com os empregados. Não tem direito a mais nada, né? Mas não é isso que Jesus está mostrando. Olha a postura de Jesus. E se moveu de íntima compaixão. Então Jesus construindo aí o perfil de Deus para com nós, né? Então Deus pega aquele que errou e enche de compaixão por ele. Ele não abandona. Então a gente não se sente abandonado por Deus, porque Deus nunca nos abandona, né? Deus nos recebe. À medida que a gente o procurar, Ele nos recebe, né? E mesmo sem procurar, Ele nos ajuda. Às vezes a gente acha que está desamparado, mas não está. Sempre Deus coloca alguém na nossa vida para nos ajudar. Sempre, né? Então, ó, e correndo, ó, o pai correu. Os anciãos daquela época não corriam. Não tinha costume de correr. E aqui fala que correu, lançando-lhe ao pescoço e o beijou, né? Olha para vocês verem, né? O carinho do pai para com esse filho, né? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Então o pai manda trazer a melhor roupa. O que isso quer dizer para nós? Que quando a gente decide, né, reconhece o erro, decide, né, voltar ao Pai, refazer de novo para fazer certo, o que Deus nos oferece é o melhor que Ele tem. É o melhor. Deus não oferece migalhas para nós. Ele oferece tudo de melhor para nós, né? Imagina tiver no plano espiritual, né, uma cidade para quem nunca errou e uma cidadezinha mais ou menos para os que erraram. Não é isso. Não é isso. Nós temos lá o de melhor. É o de melhor que nós temos, né? Muito bem. E pôs-lhe um anel na mão, né?
Esse anel fazendo o que, gente? Novamente selando a aliança que foi rompida antes. Quando o filho pede a partilha, ali foi rompido a aliança entre pai e filho, né? Mas depois estabeleceu-se novamente uma aliança. Olha para vocês verem, né? Muito bem. E Deus manda Moisés tirar o povo hebreu do Egito. 400 anos de escravidão. E ali ele fez novamente uma aliança. Olha para vocês verem, né? E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque meu filho estava morto. Né? O morto aqui não é o morto da questão da desencarnação, né? É o morto para as coisas divinas, as coisas celestiais. Ele não percebeu, né? Quando a gente não pratica as leis divinas, nós estamos mortos para ela. A gente não consegue estabelecer ali uma conexão. Então, eu estou morto para aquilo, certo? Então, morto é nesse sentido. Ele não estava conseguindo, né, vivenciar, né, as leis. Por quê? Porque estava vivendo desregradamente, né? Tá? E reviveu. Agora não, ele é uma outra pessoa. Né? Ele errou, reconheceu o erro, agora outra pessoa, reviveu. Né? Tinha se perdido, e foi achado. Olha só. E começaram a alegrar-se. Né? Engraçado que aqui, ó, fala que o pai se alegrou com a vinda do filho, não foi? Perdido? E Jesus conta uma outra parábola da ovelha perdida. Tinha 100 ovelhas, uma perdeu, não é? Aí o pastor sai, pega para procurar aquela ovelha e deixa 99. Quando ele acha, o que acontece? Não se alegra? Olha aqui, é a mesma coisa. Tá vendo? Mostrando então a alegria, né, quando nós nos propusemos a seguir, né, os ensinamentos de Deus, tá certo? Muito bem. Agora vem o filho mais velho, que eu falei que vocês que eram 2 filhos, né? Um pegou a herança e foi embora, o outro ficou. Aí você fala, mas o filho que ficou fez certo, e o filho que foi embora fez errado, não é? Muito bem, vamos ver se é. Né? E o filho mais velho estava no campo, estava trabalhando, né? E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O que a gente espera? Que o irmão ficasse feliz, né? Meu irmão voltou, né? A família está unida de novo, não é? Mas não é o que aconteceu. O filho mais velho, ó, não gostou da atitude do pai, né? Mas ele se indignou e não queria entrar. Indignou com quem? Com o pai. Porque na visão dele, o pai que está errado, não é o filho mais novo que voltou, não. É o pai que está errado. Porque o pai tinha que fazer o quê? O filho voltou, não, agora você não tem mais nada aqui não, pode ir embora. Ele queria que fizesse isso, né? Então ele indignou com o pai. Olha para vocês verem. Então a postura do filho mais novo foi ruim, mas o mais velho também foi, né? Ele indignou com o pai. E nós indignamos com Deus também de vez em quando, né? Ah, mas Deus não é justo. Está fazendo eu passar por essa situação. Olha a injustiça de Deus. É a mesma coisa aqui, ó. E ele se indignou. E não queria entrar na casa. Não queria entrar. E aí, qual foi a postura do pai? Vou ficar bravo com meu filho, né? Vou mandar dar 10 chicotadas. Aí vai ficar quietinho, vai entrar dentro de casa. Não. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. E ainda pedia para ele entrar.
Olha como que Jesus construiu essa personalidade do Pai, que é exatamente a personalidade de Deus, não é? Mas respondendo-lhe, disse ao Pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado. Então, olha para você ver qual que é a postura do filho mais velho. Além de indignar com o pai, qual que era a postura dele? Eu trabalho e quero receber. Quero receber em troca do meu trabalho. Não é? Mas, no entanto, você não me paga, não. Você nunca me deu um bezerro para eu confraternizar com meus amigos? Não achou justo, né? Não achou justo. Não achou justo a atitude do pai dele. Exatamente. O pai tinha sabedoria que faltava a ele. Exatamente. Para enxergar, precisava enxergar aquela família unida. Exatamente. Né? Isso. E essa postura do filho aqui, muitas das vezes, é a nossa postura. A gente faz o bem, mas quer receber. Não é? Deus, eu fiz o bem, agora eu estou precisando, estou com uma gripe aqui, eu quero curar essa gripe. Tem como o senhor me ajudar? Olha você ver, é uma troca. É a postura do filho mais velho, é a troca. Ele está se importando com o bem-estar do irmão? Não. Ele está se importando com a alegria do pai de ter recebido o filho de volta? Não. Ele nem estava aí. Porque a postura de um pai, seja qual for, é sempre querer o bem do filho. O filho pode ser qualquer coisa, mas ele tem uma mãe e tem um pai. Não é? E se tem alguém que preza por ele, é a mãe e o pai. Pode ser o cara pior do mundo, mais cruel. Ele tem uma mãe e ele tem um pai. E a mãe e o pai sempre vai querer o bem dele. Né? Mas ele não está nem aí, não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com ele. Olha, eu trabalho aqui, você nunca me deu nada. Então você está errado. Não tem que receber esse filho aqui não, né? E olha a postura do pai. O que o pai fala com ele? Ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Olha para vocês verem. Você sempre está comigo. Então tudo que é meu é seu. Não é? Então nós somos ricos. Porque nós somos filhos de Deus. Isso aqui tudo é de Deus. Então nós somos ricos. Preocupar para quê? Não é? Um dia vamos herdar. Ele criava uma expectativa na cabeça dele de que o pai tinha que agir da mesma forma com ele. O pai mostrou para ele que, na verdade, ele não precisava nem de autorização para matar um bezerro. Você poderia simplesmente comunicar com o pai que ia fazer uma festa com os amigos. Só que ele não entendeu, não entendia isso. Não entendia. Né? Bem colocado. É o que a gente, muitas das vezes, acontece com nós. A gente não entende os desígnios de Deus. Não é? Tem uma inveja ali, né? Muita, né? Muita inveja e... né? Às vezes a gente não entende os desígnios de Deus, né? A gente prefere julgar, né? Falar que está sendo injusto, né? Do que entender, né? Muito bem. Outro dia eu vi um vídeo de um senhor falando que muitas das vezes a gente olha uma ação e a gente não tem ideia do todo. Então a gente não sabe do desdobramento daquilo e a gente julga, né? E aí a gente julga erroneamente. Por quê? Porque a gente sabe o pouco. Deus sabe tudo, né? Então Deus tem, né, a melhor forma de atender a cada um, porque está vendo tudo. Ele sabe que o Silvio precisa passar por aquela situação, porque se ele tira o Silvio daquela situação, amanhã o Silvio vai cair de novo. Então o Silvio tem que passar hoje para não cair amanhã, não é? Mas o Silvio só vê hoje, que hoje eu estou sofrendo, estou sendo injustiçado. Olha para você ver, eu não vejo amanhã,
Não é? Ele tinha carinho do pai todos os dias. Eles não soube aproveitar da forma como ele. Exatamente. E o filho mais novo, por atitudes errôneas, né, ele sofreu na prática. Sofreu na prática. Na prática. Então, assim, nenhum dos dois reconheceu que o pai era bom. Nenhum dos dois, né? Só que um teve uma postura, outro teve a outra. São graus de evolução muito diferentes. Graus de evolução diferentes. Muito bem colocado, né? Aí, continuando, terminando. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. E tinha se perdido e achou-se, né? Então, com isso, Jesus finaliza esse estudo, né? Essa parábola, né? Com essa fala do pai, né? Que a alegria dele, a alegria do pai, é que o filho retornou, né? O filho tinha caído, mas voltou, não é? E aí, o que acontece? Lá no livro, terminando aqui algumas questões aqui do livro dos Espíritos, só para situar, na questão 120, o Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Né? E aí os espíritos respondem: pela fileira do mal, não. Pela fileira da ignorância. Porque muitas das vezes, né, a gente não se conhece. A gente não conhece direito as situações, né? Então aquilo nos torna ignorante. E aquilo nos faz errar, né? Por isso que as pessoas mais maduras, já vividas, têm mais chance de dar conselhos melhores. Não significa que o jovem também não possa dar conselho, né? Mas são pessoas mais experientes na vida, não é? Então, quando a mãe fala: minha filha, age dessa forma, ou vai em algum lugar, toma cuidado com isso, com aquilo. Às vezes o jovem acha que o pai e a mãe estão querendo controlar a vida deles, mas não é controlar, só está passando a experiência para ela tomar cuidado, não é? Então, muitas das vezes, né, a gente não precisa passar pela fileira do mal, mas da ignorância, né? Aí pergunta na 121: por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros do mal? Que é o caso do filho pródigo, né? Aí os espíritos respondem: não tem eles livre-arbítrio? É o caso do filho. O pai ali respeitou o livre-arbítrio do filho. Porque o filho falou: pai, divide a sua herança e me dá a minha parte. O pai podia ter falado: olha, eu ainda não morri. Você espera eu morrer, que quando eu morrer vai ter a divisão. Mas não foi isso que Jesus quis ensinar, não é? Então, olha para você ver, o filho teve o livre-arbítrio, o pai respeitou. Não é assim Deus com nós? A gente quer errar, está pensando no erro, né? Deus vai lá e impede a gente de errar? Não. Deus deixa errar, livre-arbítrio. Só que é o seguinte: errou, agora você tem que corrigir. Como que nós vamos fazer para corrigir? Aí Deus faz a pergunta: como que nós vamos fazer para corrigir, né? Então tá aí, né? Deus não os criou mal, criou simples e ignorantes, né? O mal vem depois, pela construção do egoísmo, né? Da inveja, do orgulho, aí que a gente construiu o mal, tá certo? E para terminar, né? Estando sujeito ao erro, todos nós estamos sujeitos ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que praticar o bem quando em realidade pratica o mal, né? Entendeu? Às vezes as pessoas acham que está fazendo o bem, mas está fazendo o mal, né? Então, resposta dos Espíritos: disse Jesus: vede o que querereis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso: não vos enganareis. Ou seja, se você quer saber se você está fazendo o bem ou se você está fazendo o mal, é só se colocar no lugar da pessoa. Se fosse você queria que fizessem aquilo com você?
Se sim, então você está fazendo bem. Se não, você está fazendo mal. Então está na hora de corrigir. Não é? Porque é um instinto de preservação. A gente não quer o mal para nós. Não é? Mas pelo nosso orgulho e pela vaidade, a gente não preocupa com o próximo. Não é? E preocupar com o próximo já é um degrau a mais na evolução. Porque antes a gente não preocupava com o próximo. Né? É um degrau a mais na evolução quando a gente preocupa com o próximo. Né? E aí outro dia, 2 minutos, eu vi um outro videozinho de um filósofo falando, não sei se vocês já viram, que ele foi viajar de avião. Aí tinha um japonês sentado no banco da frente. E o japonês virou para ele e falou assim: se eu inclinar o meu banco, te atrapalha? Ele falou: não. Mas aí viu que o japonês não inclinou o banco, né? E ele estava lá trabalhando com o tablet dele. Aí ele foi ao banheiro, quando ele voltou, ele falou para o japonês: você não inclinou o seu banco. O japonês falou para ele: não, porque ia te atrapalhar. Ele falou: mas como que ia me atrapalhar? Ele falou: se eu inclinar o banco, o seu tablet cai. Então te atrapalha. Então foi por isso que eu não inclinei. Aí ele falou: gente, mas como pode? Eu dei autorização para inclinar, o cara não inclinou porque aquilo ia me prejudicar. Tá um degrau a mais. Olha para vocês verem, não é? Então nem sempre, quando a pessoa me dá autorização, eu tenho direito de fazer aquilo. Porque de repente ela está me dando para não me magoar, né? Para não me constrangir. Eu tenho que julgar a ação. Eu tenho que analisar. Né? Se eu fizer, vai atrapalhar? Tranquilo? Bom, agradeço a todos. Muito obrigado. Boa semana. Jesus abençoe a todos. Boa noite. Agradecemos ao Silvio, né, pela condição dos trabalhos da noite. Espero que todos tenham absorvido bem os ensinamentos, que essa parábola é muito rica, né? Traz muita coisa que a gente precisa aplicar na nossa vida. É muito comum a gente praticar vários pontos que foi colocado aqui, né, no nosso dia a dia. Quantas vezes deixamos de fazer coisas que seria importante ser feitas? Quantas vezes nosso orgulho, nosso egoísmo nos fazem praticar atos que vai às vezes prejudicar outros ou deixar de praticar alguma coisa que vai ajudar alguém. Então, é uma parábola extremamente rica e que foi bem colocada, bem posicionada sobre todos os aspectos, né, do nosso dia a dia. Bom, vamos colocar aqui alguns avisos. Nós estamos tendo vamos ter na casa, né, o curso de passe. Vai ser no dia 1º, no dia 22 e no dia 29 do 11, né, do próximo mês, das 14 às 18 horas. Quem tiver interesse em fazer, é só procurar na recepção e fazer a inscrição. É importante que a gente se prepare, né? Porque a casa está precisando de muitos tarefeiros. Nós temos muitas atividades na casa e que precisa de pessoas para desenvolver essas tarefas. É no passe, é na campanha do quilo, é na separação de cestas, na separação de roupas, né? Inúmeras tarefas que nós temos na casa. Então é muito importante que a gente se prepare para isso. Nós estamos, né, neste mês de outubro, é o mês do aniversário de Allan Kardec. E a livraria, a nossa biblioteca, né, está com uma promoção de 10% de desconto em todos os livros, né? Só um instantinho que tem a chefe da biblioteca está aqui. Vai... Os livros de Allan Kardec,
Ela vai dar o recado. Ixi. Não, essa promoção até o final de outubro dos livros todos de Allan Kardec, tá? Os livros do Pentateuco, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Médiuns, todos os tamanhos, né? Então, todos têm desconto de 10%. Tanto à vista, ou no cartão, ou no Pix. Tranquilo? Mas vocês estão convidados, tem muita obra bonita lá. Obrigada. Obrigado a você. E a nossa biblioteca tem livros novos, livros usados, tá? À venda, e o empréstimo dos livros. Então a gente não precisa deixar de estudar, né? Por falta de livro. Se quer ler um livro, pede emprestado na biblioteca, lê e devolve. Ou compra um usado, barato, né? Se quer ficar com ele para estudos, ou pode comprar um novo também. Nós temos na casa o grupo de estudo nas quartas-feiras, 19h45 às 21h15, que é Introdução ao Estudo do Espiritismo. Esse estudo é voltado para aqueles iniciantes que querem aprender sobre o Espiritismo e pegar tarefas para fazer. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e introdução ao estudo do Espiritismo. Então é muito importante para aqueles que estão iniciando na doutrina, né, fazer esses estudos. Nós vamos parar com os avisos, porque já esgotou nosso tempo. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos ampare, fortaleça, que nos conduza em nossa caminhada, que nos ajude a superar as dificuldades, nos ajude a praticar o amor, a caridade e afastar de nós o orgulho, o egoísmo, que são as chagas principais de nossas quedas. Que possamos estar sempre buscando reconhecer nossos erros e cair em si e superar esses erros, buscando a paz interior, o amor e a compreensão daqueles que estão à nossa volta. Que a gente saiba compreender e entender a todos que estão à nossa volta, buscando sempre ajudá-los e elevar a nossa mente, nosso amor, a nossa compreensão. Só através da caridade e do amor nós seremos vencedores. Que o Divino Mestre ampare a todos e conduza todos aos seus lares com amor e caridade. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.